Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é professor Antônio Eduardo Marques da Silva, eu sou aqui do campus virtual da Cruzeiro do Sul e a nossa unidade de hoje vai falar um pouquinho sobre operação do roteador e o que é roteamento, né? Qual a decisão de roteamento. Vamos explicar um pouquinho a respeito desse tema. Os tópicos que a gente vai abordar vão tratar desses assuntos aqui, né? Então, os roteadores, o que são esses equipamentos de rede, funcionamento deste dispositivo, que é o roteador, né? A especificidade do roteador, conectando uma rede local numa rede remota, né? Não sei se vocês lembram, mas LAN é o Local Area Networking e o WAN é o Wide Area Networking, então estou ligando uma rede local numa rede externa, minha rede local. E no final, né, do capítulo, vamos falar um pouquinho sobre o que é decisão de encaminhamento de pacotes, né? A gente lembra que o roteador é um dispositivo de camada 3 do modelo OSI, então ele roteia pacotes IP, no caso, né? Nossa disciplina aqui tem um foco mais em protocolos IP. Bom, como situação problema, eu coloquei para vocês aqui uma perguntinha que no final da nossa apresentação vocês estarão aptos aí a responder, né? A gente sempre coloca no início de cada apresentação. Por que o roteador é considerado um dispositivo da camada de rede, né? Não sei se vocês lembram do modelo OSI. O modelo OSI ele tem 7 camadinhas e a camada de rede seria a terceira camada. Mas por que a gente considera, né, esse dispositivo, o roteador, como um dispositivo da camada de rede, da camada 3 do modelo OSI, né? E qual a diferença dele entre o switch? O switch já é um dispositivo de camada 2, né? Então, será que ambos não fazem comutação? Né? Então, eu deixei para vocês uma perguntazinha aí para que vocês possam responder no final da nossa apresentação. Vamos falar então sobre roteadores, né? Bom, o roteador ele é um dispositivo de computação, né? Ou seja, ele é um computador, como um computador, um desktop ou um servidor. Ele é considerado um computador por quê? Né? Porque tem memória, ele tem barramento, ele tem os chips, né? Ele tem a CPU, ele tem as interfaces de entrada e saída, né? Onde você vai conectar aí cabos, né? Então, ele é considerado um computador, porém com funções específicas, né? E as funções específicas que a gente vai tratar aqui no nosso material é a função de roteamento, né? Então, vamos entender o que o roteador faz, né? Em sua plenitude, né? Como um dispositivo de funções específicas, né? Os roteadores, então, se conectam através de vários meios físicos de comunicação, permitindo, né, a interligação de vários tipos de rede, né? Os roteadores, por característica, são dispositivos de rede que faz a ligação de redes locais, né? Então, o objetivo do roteador é ligar uma rede local com uma rede remota, né? Eu posso estar ligando através de um provedor de acesso ou através de um link dedicado, né? É claro que, na grande maioria das vezes, a gente vai estar utilizando aí um provedor de acesso para poder nos conectorizar com a rede exterior, né? Então, essa é a principal função dos roteadores. Os roteadores, por serem computadores, eles também possuem um sistema operacional de rede. Aqui, no caso, o que a gente está tratando na matéria são roteadores da Cisco, né? Então, a nossa base de matéria trata de equipamentos da Cisco Systems, né? E, por sua vez, o sistema operacional que a gente utiliza nesses roteadores que a gente está tratando no material é o famoso iOS, né? O Internet Working Operating Systems, né? Que nada mais é do que o sistema operacional dos roteadores. O iOS ele não funciona somente nos roteadores, ele é um sistema operacional que também é embarcado nos switches, nos access points da Cisco, então, na grande maioria de produtos que a Cisco vende, né? Como a gente está tratando aqui sobre roteadores, a gente vai tratar o iOS em cima de configuração de roteadores. Bom, aqui está um desenho ilustrando isso, né? O roteador fazendo ligação aí de pelo menos 4 segmentos de rede. A gente pode considerar que cada segmento desse seja uma rede local. Então, imaginem que eu tenho aí 4 redes LANs, né? 4 redes locais e o roteador interligando essas redes, né? Então, essa é o desenho para ilustrar o posicionamento do roteador dentro de uma rede. Os roteadores são considerados dispositivos de camada 3 do modelo OSI. O modelo OSI ele tem 7 camadas. As 7 camadas do modelo OSI são camada física, enlace, rede, transporte, sessão, apresentação e aplicação. E o roteador está situado, ele é representado, né, através da camada de rede, que seria a camada 3 do modelo OSI, né? E por que ele trabalha na camada de rede, né? Exatamente porque a tomada de decisão de encaminhamento dos pacotes de rede são feitos através dos protocolos IP, que são protocolos que estão na camada de rede do modelo OSI, né? Então, a gente está trabalhando dessa forma, por isso que o roteador é um dispositivo de camada de rede, porque ele está comutando, né? Ele está roteando pacotes IP. Beleza? Então, está aí a explicação, né? O motivo, né? Porque o roteador é considerado um dispositivo da camada de rede.
O que é roteamento, né? O roteador a gente já viu que é um dispositivo de rede, é um equipamento, ele é um computador com funções específicas. Uma das funções que ele faz, né, com sua plenitude é o roteamento. Mas o que é roteamento, né? Esse desenho mostra um pouquinho para nós, fica mais fácil de explicar dessa forma, né? Dá uma olhadinha que nessa nuvem que está centralizando aí no nosso slide, ela é composta de vários roteadores aqui no caso, né? Nós temos aí 1, 2, 3, 4, 5, 6 roteadores interligados entre si, através de vários meios. Esses meios podem ser uma fibra ótica, esses meios podem ser um cabo coaxial, esses meios podem ser um cabo serial, pode ser uma comunicação por antenas, né? Então, os meios físicos pouco importam aí para nós nesse momento, né? E esses roteadores, por sua vez, estão ligando aí pelo menos dois segmentos de rede, né? Ou duas redes locais, né? O segmento à esquerda e o segmento à direita. Mas notem que essa ligação de roteadores, elas possuem vários caminhos, não é verdade? Ou seja, para que essa máquina possa se comunicar com aquela à direita, ela pode enviar o dado por esse caminho, por este caminho, né? Então ela pode fazer, esse dado pode fazer vários caminhos. A pergunta é, qual é o melhor caminho? Não é verdade? Qual é o melhor caminho para que o dado saia desta máquina e chegue a outra máquina? E essa é a definição de roteamento, né? Roteamento nada mais é do que o envio de um dado, né, através de um melhor caminho, né? Então a gente está enviando o dado de uma origem para um destino através de um melhor caminho. É claro que se só existe um único caminho, o melhor caminho é aquele único caminho. Mas aqui no desenho, né, a gente tem vários caminhos. A pergunta é, qual é? E como que a gente responde isso, né? Através dos algoritmos de roteamento. A gente vai ter vários tipos de algoritmos de roteamento ou protocolos de roteamento. Cada protocolo, por sua vez, vai ter um critério de escolha desses melhores caminhos, né? Ou seja, através de métricas de roteamento, a gente vai escolher qual o melhor caminho. O melhor caminho, então, através de uma métrica, pode ser salto, por exemplo, uma métrica, né? Ou seja, a distância, né, dessa máquina em relação àquela. Pode ser uma outra métrica, como, por exemplo, velocidade, né? Qual o caminho mais rápido para chegar até aquela máquina. Pode ser uma outra métrica, confiabilidade do link, ou seja, o link cai menos do que um outro link para poder chegar até o caminho. Então, eu vou ter várias métricas de roteamento que vão definir qual o melhor caminho. Bom, o roteamento, né, como a gente viu, o objetivo dele é fazer a interconexão de redes, né, através desses equipamentos roteadores, que são interligados entre si através de vários meios físicos. A ligação desses meios físicos são feitas através de interfaces, né, nos equipamentos, né? E quais são as funcionalidades, né, que a gente identifica, né, quando a gente está utilizando um roteamento, né, os roteadores, né? Bom, o endereçamento fim a fim consistente, né? Se eu quero saber qual o melhor caminho para chegar num lugar, eu tenho que saber, então, como chegar nesse caminho, qual é o endereço, né, destino desse caminho. O endereço que representa uma topologia de rede. Se a gente olhar o desenho anterior, vocês viram que eu tenho vários caminhos, né? Ou seja, quais são esses endereços, né? Como é representada essa topologia de rede para alcançar esse destino? Desses vários caminhos, qual é o melhor caminho a ser tomado, né? Então, a definição vai ser através do protocolo de roteamento que você vai utilizar, baseado nas suas métricas, né? Baseado na métrica que esse protocolo de roteamento entende. O roteamento pode ser dinâmico ou estático, né? O que é roteamento estático? O roteamento estático é uma configuração do roteamento feita pelo administrador da rede. Então, quando a gente fala que a gente vai criar uma rota estática, essa rota estática é feita por um administrador. E o roteamento dinâmico, o administrador ele aplica esse roteamento, porém, no roteamento dinâmico, os equipamentos de rede tomam a decisão automaticamente. Então, toda vez que a gente vê a palavra dinâmico, você lembra de automático. Toda vez que você vê a palavra estático, você lembra de manual. E aí a comutação, o que é comutação? Comutação em português, né, seria chaveamento, né, do dado. Quando a gente fala de um switch, por exemplo, o switch é um chaveador, ele é um comutador, né? Então o roteador também faz comutações. Quer dizer que o roteador ele é uma espécie de switch? Sim, ele é uma espécie de comutador. Porém, um comutador que toma a decisão de entrega baseado na camada de rede, né? Baseado no protocolo IP, tá bom? Então, essas são as funcionalidades, né, que os roteadores têm. Aqui, para ilustrar o material, a gente colocou para vocês um roteador aqui no topo, um computador, né, um computador pessoal, pode ser um desktop, pode ser um notebook, enfim, pode ser qualquer equipamento para a gente poder configurar. Esse computador, por sua vez, ele tem uma conexão serial através de uma interface chamada DB9. Quando você compra o roteador, você pode pedir esse cabo conhecido como cabo console,
Você liga esse cabo console, existem vários modelos de cabo console, né? Existem cabos console que as duas pontas utilizam um RJ45, ou existem cabos consoles que já vêm montado, né? Que numa ponta é RJ45 e na outra ponta é essa conexão DB9. Então eu conectei aí o DB9 no meu computador, que eu vou configurar o roteador, liguei numa porta conhecida como porta console, e aí eu vou, através de um Hyper Terminal, né, ou de um Tera Terminal, configurar esse equipamento. Como a gente comentou para vocês, né, as interfaces são inúmeras, né, os roteadores eles são gateways de rede, né, então eles possuem uma capacidade muito boa para poder ligar várias interfaces, e eu coloquei para vocês alguns exemplos de algumas interfaces, né? As interfaces seriais, a interface Ethernet, quando eu faço a ligação de redes locais, a interface console, quando eu vou configurar esse roteador através de uma máquina usando o DB9, a interface auxiliar, quando eu ligo um modem para poder fazer configuração através, né, de configuração remota, utilizando uma linha de escada, por exemplo, e outras configurações e outras interfaces que a gente vai conhecer. As interfaces, né, mostrando para vocês aí de uma forma um pouco maior. Então, aqui eu tenho algumas interfaces seriais, né? Aqui uma mini interface serial, uma micro interface serial. Portas Ethernet, né? A porta Ethernet 01 e 00, né? Portas que eu vou ligar provavelmente numa rede local. Já as seriais eu estou ligando, né, um provedor através de um modem ou através de uma conexão qualquer. Uma porta console, que é onde eu encaixo o meu cabo de configuração. A porta auxiliar, né? O liga e desliga e a tomada de alimentação do equipamento. Então, a gente está olhando a parte traseira de um roteador. Bom, quando a gente vai configurar o equipamento, a gente tem vários modos de configuração no iOS, né? Considerando o iOS da Cisco. A gente tem o modo exec usuário, também só conhecido como modo usuário. O modo exec privilegiado, também conhecido como modo privilegiado. O modo de configuração global e os submodos de configuração. Por exemplo, né? O submodo de configuração de roteamento, o submodo de configuração de access lists, o submodo de configuração de interfaces, né? Então, a gente vai ter aí vários submodos de configuração. O que é importante você notar é que existe uma hierarquia de configuração, né? Então, para você entrar no submodo de configuração, você antes tem que entrar no modo de configuração global. Para você entrar no modo de configuração global, você tem que estar antes no modo privilegiado e assim por diante, tá bom? Bom, pessoal, eu quero então lembrá-los que é muito importante olharem o material que a gente colocou para vocês no portal, né, do curso de vocês. Deem uma lida, né? Lá existe muito material, tem referências bibliográficas muito interessantes, vídeos, né, que com certeza vão fazer com que vocês conheçam um pouco mais sobre o assunto tratado na aula de hoje. Bom, eu quero agradecer a presença de todos e desejar uma próxima aula.